Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa fez um seminário aqui na Câmara sobre envelhecimento seguro. Vários pontos foram abordados, inclusive as políticas públicas para a população com mais de 60 anos. A gente faz um balanço do seminário com o presidente da comissão, deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. O Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Deputado, o que é esse envelhecimento seguro e que políticas públicas que o país precisa adotar para a gente cuidar bem dessa população que está envelhecendo? Ô Cláudio, envelhecer não é um problema. Envelhecer não é um defeito, não é um castigo. Envelhecer é um privilégio. E o que você tem de opção a envelhecer é uma coisa que nem você, nem eu e nenhum de nós queremos, que é morrer jovem. Hoje o Brasil vive um fenômeno, vive uma transição. O número de pessoas no Brasil com mais de 60 anos de idade é um número impressionante. Nós estamos falando de cerca de 27 milhões de brasileiros com mais de 60 anos de idade. Nós estamos também falando que nos próximos 9 anos, nessa próxima década, nós chegaremos a mais de 35 milhões de brasileiros. O Brasil não se preparou para isso. A nossa população está envelhecendo. E o grande desafio, a partir do momento que nós temos aí uma grande conquista de todos nós, que é o aumento da expectativa de vida, o grande desafio é que esse aumento de expectativa de vida seja acompanhado de boa qualidade de vida, de um envelhecimento saudável. E aí, é um conjunto de fatores que precisa ser observado. Não adianta nós ficarmos olhando para trás e lamentando pela falta de planejamento e por aquilo que nós não fizemos. Nós precisamos aceitar o desafio de eleger essa agenda como uma agenda prioritária e todos nós, a sociedade e o poder público, darmos as mãos para recuperarmos o tempo perdido e pensarmos a cidade, pensarmos a vida, pensarmos a sociedade na perspectiva de um país que envelhece e de um país que cada vez mais tem uma população com mais de 60 anos, uma população idosa. Por exemplo, a gente não tem muitas instituições de longa permanência, os asilos, né, públicos, quase tudo é privado. Então, assim, o envelhecimento ele é melhor para quem tem mais dinheiro, mas a maioria da população não tem acesso a bons serviços a partir dos 60 anos de idade, não é? E todos os aspectos da vida em sociedade no Brasil precisam ser repensados a partir dessa nossa nova realidade. Nós precisamos eleger políticas públicas que não sejam políticas de governo, que sejam políticas de Estado. Precisamos assumir que o Brasil, a partir de agora, precisa pensar a mobilidade urbana, precisa pensar os grandes centros urbanos, a acessibilidade, o meio ambiente, a educação, a cultura. Precisa pensar o mercado de trabalho, o turismo, a cultura, enfim. Nessa nova perspectiva, nós precisamos repensar o Brasil e oferecer a essa pessoa que vai viver mais do que aquela pessoa que, por exemplo, quando eu estava na minha juventude, na minha adolescência e juventude, alcançou 60 anos, essa pessoa vai viver bem mais. Ela tem aí pela frente pelo menos 30 ou 30 e poucos anos. Então, esse é um grande desafio que deve ser assumido com grande responsabilidade por todos nós. A Câmara dos Deputados, quando instituiu a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, sinalizou que elegeu esta agenda como uma agenda prioritária. O governo federal também
neste passado recente, nestes últimos 2 meses, o presidente Temer sancionou uma lei que institui uma Secretaria Nacional de Políticas Públicas para a pessoa, voltada para a pessoa idosa. O que isso significa? Significa que essa agenda tem sido importante, tem se tornado importante. Na minha adolescência e juventude, quando uma pessoa completava 60 anos, era um idoso de 60 anos, era uma idosa de 60 anos. Quando você vê, por exemplo, aquele logo do idoso, que fala do idoso, você vai ver ali um senhor, uma senhora com uma bengalinha, apoiado, meio encurvado. Hoje não. Quando uma pessoa completa 60 anos, é um garoto de 60 anos, é uma garota de 60 anos. É claro que isso traz uma série de variáveis que precisam ser analisadas e que precisam de respostas. O senhor acha que existe muito preconceito? Porque a gente tem, às vezes, uma exacerbação da juventude como um valor, né? A beleza é só a beleza da juventude, o vigor é só o vigor da juventude. O senhor acha que com o envelhecimento da população isso tende a mudar? A gente tende a valorizar outras coisas que não a juventude? Eu penso que o Brasil, à medida que envelhece, também amadurece. Grande parte dos nossos preconceitos são frutos da nossa imaturidade. Imaturidade social, imaturidade política, imaturidade psicológica. A nossa imaturidade, em grande parte, é responsável pelos nossos preconceitos e pela discriminação, pela intolerância. Então, eu acredito que nós estamos em rota de colisão com o Brasil mais maduro, que tem respeito, e não haverá lugar no mundo para um país que pense diferente, não haverá lugar na sociedade reconhecida como uma sociedade justa, uma sociedade civilizada, que não repense os seus valores e que não olhe de maneira madura, de maneira equilibrada para os diversos segmentos da sociedade e também para esse novo desenho social que identifica aí no idoso uma grande parte da população brasileira. E aí, Cláudio, veja que inclusive esse envelhecimento ele vai fazer necessariamente com que nós repensemos o mercado de trabalho. Porque essa pessoa idosa de 60 anos, que eu já disse é um garoto de 60 anos, e a ciência hoje já discute a medicina a 4ª idade, não mais a 3ª idade como teto, a 4ª idade, ele está ativo, ele está com plenas condições de saúde física, mental, psicológica, de se manter no mercado de trabalho. E com a bagagem, com a experiência sem grande, dúvida, né? Sem dúvida. Deputado, eu queria mostrar aqui, vocês no seminário lançaram aqui uma publicação sobre um município do Rio Grande do Sul chamado Veranópolis, que é um exemplo de longevidade, né? Que tem uma longevidade acima da média nacional. Qual é o segredo lá de Veranópolis? Olha, eu tive a felicidade de estar em Veranópolis recentemente. Fui acompanhado da comissão da Cidoso, e Veranópolis é impressionante. O número de nonagenários na cidade, ele é um número acima da média nacional. Eu não diria que lá existe um segredo, existe uma conjugação de fatores como clima, a boa qualidade de vida, água, alimentação. As pessoas vivem ali uma relação com a natureza muito, muito íntima, mas também o respeito com que a cidade trata os seus idosos é uma coisa impressionante. Eu visitei lá um centro cultural, o Centro da Pessoa Idosa. Encontrei lá centenas de senhoras e senhores. Estavam desenvolvendo uma série de atividades. Eu vi ali senhoras com
uma senhora, por exemplo, com 89 anos, que veio dirigindo o seu carro, que não abre mão de dirigir o seu carro. Tive a felicidade de abraçar um senhor chamado Celestino, que, aliás, eu quero até mandar um abraço aqui para ele. Celestino, 90 anos de idade, havia acabado de se formar em pedagogia. E quando eu cumprimentei por ele ter concluído os seus estudos, ele disse: não, eu não concluí, eu estou matriculado para começar a minha pós, com 90 anos, totalmente ativo, e eu entendo que esse é um dos segredos para se manter a boa qualidade de vida, manter a saúde desse envelhecimento, para que ele seja realmente um ganho. Então, a experiência que nós tivemos em Veranópolis, considerada a capital da longevidade, foi uma experiência muito interessante, e a Cidoso está visitando o Brasil. Nós estaremos proximamente visitando também algumas instituições em São Paulo, discutindo com o governo de São Paulo experiências de políticas públicas que têm sido desenvolvidas para a terceira idade, para a pessoa idosa. Estaremos visitando a Vila Dignidade em Mogi das Cruzes, na região do Alto Tietê, que é como se fosse um CDHU, mas pensado para a pessoa idosa, com acessibilidade, infraestrutura pensada para a pessoa idosa, enfim. Há muita coisa interessante acontecendo pontualmente no Brasil e nós precisamos transformar isso em política pública nacional, em uma agenda Brasil para a pessoa idosa. Deputado, muito obrigado pela sua entrevista e sucesso nos trabalhos da comissão. Obrigado, Cláudio. Foi um prazer. A gente conversou com o deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, sobre envelhecimento seguro e políticas públicas para o envelhecimento. Esta e outras edições do Palavra Aberta também estão na internet. O endereço é câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Cláudio Ferreira e espero você no próximo programa.